Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, para quem não me conhece, eu me chamo Padre José Eduardo, sou sacerdote da Diocese de Osasco, aqui no estado de São Paulo, e é uma alegria poder acompanhar esse acampamento para casais e poder trazer um pouquinho da palavra de Deus para a vida de cada um de vocês. Hoje, o Evangelho nos descreve uma cena que se dá em dois ambientes diferentes. Em primeiro lugar, Jesus está passando e no meio do caminho ali está, na coletoria de impostos, Mateus. E Jesus simplesmente lhe disse: segue-me. E sem maiores preâmbulos, também sem maiores considerações, sem grandes garantias, sem muitas explicações, Mateus se levanta e vai atrás de Jesus. Ele toma a Jesus como seu mestre. Ele toma a Jesus como seu Senhor. Mas Jesus resolve acompanhar Mateus para a sua casa, e esse é o segundo ambiente no qual se dá a cena. Jesus vai à casa de Mateus e vai comer com muitos cobradores de impostos e muitos pecadores. A cena é desconcertante, porque ele vai para o meio daquela turma bastante questionável. E é interessante que, nos tempos de Jesus, cobradores de impostos não eram apenas pessoas de má fama, porque faziam a troca de moedas com os judeus, as moedas, ou melhor, a troca de moedas com os pagãos tinham estampadas nas suas moedas os seus ídolos, estavam ali cunhados, César e assim por diante. Os judeus que reprovavam essas coisas consideravam tudo aquilo muito impuro. Além do mais, consideravam os cobradores de impostos como pessoas desonestas, como pessoas corruptas, porque elas, em geral, eram pessoas que enriqueciam a custas de desonestidade, de cobrarem a mais daquilo que lhes era devido, e, portanto, eram praticamente tomados como ladrões públicos, e, desse modo, eram detestados pela população. A atitude de Jesus é extremamente
politicamente incorreta. Porque ele se coloca junto daquelas pessoas que eram detestadas. E, ademais, pessoas que estavam rodeadas de gente de má vida, de gente que era chamada, simplesmente no plural, pecadores. Ele vai para o meio de todos eles e se senta com eles e toma refeição com eles para conseguir a alma de Mateus, para ir em busca de Mateus, que se tornou seu apóstolo, seu evangelista, o que nos mostra que para salvar uma alma, Jesus chega até ao extremo. Ele vai longe. Ele não desiste facilmente dos seus. Ele vai à nossa busca. Ele é o bom pastor que vai atrás da ovelha perdida, e que a encontra e a leva consigo e tem prazer de derramar sua misericórdia. Não para que o pecador continue no seu pecado, não para que Mateus continue sendo um cobrador de impostos, ou para que ele continue estando entre as pessoas que querem ter uma má vida, mas para que ele se torne apóstolo, para que ele se torne evangelista, para que ele se torne o grande homem que ele foi, que daria a vida pelo Evangelho. Ora, naquele contexto, aparecem alguns fariseus. Os fariseus, sempre muito ciosos da prática da lei de Moisés, da prática do Velho Testamento, sempre muito atentos a minúcias, a detalhes, a coisas de pouca monta, a exterioridades. Eles se chocam com um escândalo que, na verdade, é hipócrita, porque na hora em que querem prender Jesus, eles não têm problema nenhum de falar com pagãos, com políticos, com homens poderosos, com gente ímpia. Não. E por isso, aquele escândalo é um escândalo farisaico, para dizer com uma só palavra. E eles perguntam aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Vejam, a pergunta que os fariseus fazem é uma pergunta que vai atrás do pecado, da culpa. Por que o vosso mestre come com cobradores de impostos e com pecadores? Ou seja, eles enxergam a culpa daqueles homens. E enxergando a culpa daqueles homens, eles transformam Jesus em cúmplice da sua culpa. Eles estão atrás da culpa. Eles querem enxergar culpados. Eles querem ver, porque são obsessionados por isso, culpados por todos os lados. São acusadores. Gostam de acusar. Por quê? O vosso mestre come com cobradores de impostos e com pecadores. Jesus ouviu a pergunta. Eles não perguntaram aquilo para Jesus. Como toda gente cínica, né? Fala com os outros, mas não tem coragem de chegar em você. Falam até para chegar em você, mas são covardes. Não conseguem enfrentar, por causa da sua mentira, por causa da sua acusação gratuita. Não podem sustentar a sua palavra. São pessoas completamente canalhas e covardes. E são covardes porque são canalhas. E são canalhas porque são covardes. Mas Jesus fala diretamente com eles. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes.
Vejam que coisa fantástica Jesus faz nessa resposta. Ele tira o eixo da questão da culpa para a enfermidade. Ele muda de assunto. Vamos deixar de falar de culpa e vamos falar agora de doença. E esse giro que Jesus faz, de uma maneira tão rápida e sutil, eles não conseguem entender. E eles não conseguem entender por um único motivo. Porque eles estão trabalhando com as categorias do Velho Testamento. Culpa, sacrifício, expiação. E Jesus está trabalhando com as categorias do Novo Testamento. Por quê? Ele é o Redentor. É Ele que nos redime. Vejam, hoje nós celebramos a festa do preciosíssimo sangue de Jesus, uma festa antiga que agora celebramos como missa votiva, nesse mês do sangue de Jesus. O que Jesus fez por nós, quando Ele morreu no alto da cruz? Há um autor chamado René Girard, que tem um pequeno opúsculo chamado Bode Expiatório, em que ele fala sobre a paixão de Jesus. Ele explica algo grandioso. Ele explica que o relato da paixão de Jesus é algo inédito na história. Por quê? Não é Deus que exige uma vítima substitutiva no lugar do pecador, e que exige o sacrifício daquela vítima no lugar do pecador. Não. Deus faz uma coisa maravilhosa no mistério da encarnação no Novo Testamento. Ele diz o seguinte: se eu for tratar a culpa de cada um de vocês, todo mundo vai ter que morrer, não vai sobrar ninguém. Mas como o Filho do Homem veio não para condenar, mas veio para salvar o que estava perdido, mas como Deus não quer a morte do pecador, mas quer que ele se salve, quer que ele viva, o que ele faz? Ele se faz homem. Ele assume as nossas culpas. E pelo seu sacrifício expiatório, pelo seu sacrifício redentor, ele toma as nossas culpas e, segundo o que diz o autor da carta aos Hebreus, ele rasga o rescrito de dívida. Ele morre em nosso lugar. E morrendo em nosso lugar, ele mata as nossas culpas. Ou seja, desde Adão e Eva, o homem está procurando culpados para todas as suas atrocidades. No relato do pecado original, Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente, e a serpente, não tendo a quem apontar, não culpa ninguém. Mas desde então, todos estão procurando culpados, todos. E essa é uma obsessão. A culpa é de quem? A culpa é de fulano, a culpa é de cicrano, a culpa é minha, a culpa é sua. Só que quando Jesus assumiu as nossas culpas todas, no seu sacrifício no alto da cruz, derramando o seu precioso sangue por nós, ele disse: olha, vocês estão procurando culpados? Não tem problema. Eu assumo a culpa de vocês. Joguem a culpa em mim. Eu sou o culpado. Agora parem de falar desse assunto. Porque a partir de agora a gente não precisa mais lidar com culpa. A partir de agora a gente tem que lidar com enfermidade, com doença. A gente tem que lidar com fraqueza. Jesus troca a culpa pela cura. Ele troca a culpa pela cura, fazendo com que o nosso olhar mude. Ao invés de enxergar o culpado, eu enxergo o enfermo. Eu olho para aquela pessoa que está ao meu lado, eu olho para aquela pessoa que está junto de mim, e ao invés de culpá-la, eu tento entendê-la.
Eu tento compreender a raiz do seu comportamento. Entendê-la significa perdoá-la, desculpá-la. Significa ajudá-la a sair da rota da dor, que reproduz a ofensa e o pecado. Ao compreendê-la, eu coloco sobre ela o manto da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Eu deixo de olhar a culpa e passo a olhar a história daquela personalidade ferida, daquela personalidade deficiente como a minha, porque todos nós somos pecadores, todos nós temos as marcas do pecado em nós, quando no relato do pecado original, Deus diz à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é uma imagem de todos nós, queridos irmãos. Não existe casamento perfeito por um único motivo: todos nós carregamos feridas. Todos nós temos deficiências. Todos nós carregamos marcas dentro de nós. Todos nós carregamos em nossas almas aleijos, dificuldades, que nos fazem ter uma personalidade que, de algum modo, é aleijada. Nenhum de nós aqui está inteiro. E quando eu olho para a cruz, eu sei que eu não preciso estar inteiro, eu tenho o privilégio de ser como eu sou, porque Ele morreu no meu lugar. É Ele meu Salvador. É Ele que me justifica, não sou eu que me justifico, não sou eu que me salvo. Por isso eu olho para a cruz e sei que todas as minhas esperanças estão em Jesus Cristo. Unicamente nele. Toda a minha vida depende dele. Mas, se ao olhar para a cruz, eu sei que eu não preciso ser inteiro, porque Ele supre as minhas deficiências, Ele é o meu Redentor efetivamente, eu preciso entender o seguinte: que o meu cônjuge também não precisa ser perfeito. Ele não é o meu Salvador, Ele não é o meu Redentor, Ele é apenas um ser humano como eu, que está aos pés da cruz. A primeira coisa que nós vamos fazer, diante de tantas dificuldades matrimoniais, é parar de olhar o cônjuge como um culpado e começar a olhar o cônjuge como um doente que está em tratamento como eu. E esse é o nosso problema, porque todos nós ainda estamos adestrados a trabalhar com a categoria da culpa. Então nós ficamos o tempo todo nos fechando. Não, ele errou, ela fez isso, ele fez aquilo, ele tropeçou, ele fez aquela outra situação, e nós não somos capazes de entender que o ser humano é falho. O ser humano está em tratamento. Eu preciso olhar o meu cônjuge como alguém que está enfermo, como eu. Como alguém que precisa de socorro, de graça, de misericórdia, de bondade, de compaixão, como eu. Então, está na hora de parar com as acusações. No livro do Apocalipse, no capítulo 12, São João diz que ele está falando de São Miguel e dos seus anjos, o venceram ao dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, porque eles expulsaram do céu o grande dragão, o acusador, que acusava os seus irmãos dia e noite
diante do trono de Deus. A minha oração é que o sangue de Jesus nessa noite retire todo espírito de acusação de dentro da sua casa e de dentro do seu casamento. Que o sangue de Jesus hoje traga para você uma consciência de redenção, em que você pare, de uma vez por todas, de fazer o jogo do diabo, que é o jogo da acusação. É o jogo dos fariseus, que estão buscando sempre um culpado, e que você entre para a redenção de Jesus Cristo, para a redenção do sangue de Jesus Cristo. Entenda, Ele morreu por nós. A partir de agora, eu não quero mais continuar com a minha obsessão por culpas. A partir de hoje, eu quero apenas entender os processos. Por que eu sou assim? Por que Ele é assim? Como é que nós podemos mudar o nosso jeito de ser? Como é que nós podemos crescer juntos? E talvez a gente tenha vivido a maior parte da nossa vida, a maior parte do nosso casamento, debaixo de um espírito de acusação e de culpa. Mas hoje, a minha oração é que você fique livre disso e que você possa se reconciliar verdadeiramente com o seu cônjuge, que você possa entrar na dinâmica da vida matrimonial, debaixo da graça da cruz de Jesus Cristo, para daqui para frente viver ao lado dessa pessoa que Deus colocou no seu caminho os melhores anos da sua vida. Porque não é mais sobre vocês, é sobre a redenção de Jesus, é sobre aquilo que Ele realizou por nós, é sobre sair desta acusação neurótica, dessa busca de culpa que não cessa. A partir de agora eu quero entender processos. Jesus diz aos fariseus: aprendei, pois, o que significa, quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então, quando você quiser reclamar do seu cônjuge, escuta Jesus falando para você: você não veio para os justos, você veio para os pecadores. Eu te coloquei ao lado dessa pessoa que é falha, para que você aprenda a exercer misericórdia. Há uma visão mundana de casamento, que muitas vezes entrou em muitos ambientes de igreja, que é aquela visão que diz assim, que os cônjuges, eles têm que ser pessoas que têm plena compatibilidade um com o outro, como se isso existisse. Que as pessoas têm que se casar com alguém que atenda sempre todas as suas necessidades, egoístas, autocêntricas. Não, meu querido. São Paulo diz: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, lavando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda pura, santa, imaculada, gloriosa. Ou seja, se o nosso casamento não está debaixo da graça da cruz, nós vamos perseguir o tempo todo um ideal de casamento que jamais pode lidar com a realidade. Porque a verdade mesmo, é que a gente é bem chatinho. É que ninguém escapa de ter defeitos e pecados. Se a palavra diz que todos nós pecamos, São João diz: quem diz não ter pecado é mentiroso, e a verdade não está nele. E a Escritura diz que o justo cai 7 vezes por dia. Por que você acha que você vai ficar isento das faltas do seu cônjuge? Não vai. Isso é um mito. Isso é uma fantasia. E eu fico com muita pena dos jovens, porque os jovens, eles têm uma visão assim totalmente idealizada de casamento, né? Depois vão aprender que as coisas não são daquele jeito. Que o casamento mesmo exige sacrifício, renúncia, autonegação, exige
muito espírito de serviço, capacidade de escuta, abertura ao outro, abnegação. Uma pessoa egoísta, infantil, autocentrada, não tem maturidade suficiente para casar. Precisa brincar um pouquinho de carrinho, de boneca, por mais que tenha 40 anos de idade. Porque casar é sair de si mesmo, é não fazer a própria vontade. E é por isso que eu bendigo todo dia a Deus o dom do celibato, porque dessa cruz Deus me livrou. Para dizer que não é fácil permanecer casado. Não é fácil. Sem espíritos de sacrifício, sem esvaziamento, sem kenosis, como diz São Paulo, sem esvaziamento, a gente não consegue perseverar. E esse esvaziamento começa por colocar-se na posição redentiva do Senhor. Ou seja, eu não quero mais estar do lado do acusador, eu quero estar do lado do Redentor. Eu não quero a perdição do meu cônjuge, eu quero a salvação do meu cônjuge. Então eu estou ao lado de Jesus para derramar sobre a vida dele graça, bondade, misericórdia, esforço por compreensão, esforço por colocar-se à escuta, por estar ao lado de Cristo, tratando deficiências. Ao mesmo tempo, nós não podemos jamais perder de vista que o enfermo não é apenas o meu cônjuge, o enfermo também sou eu. Eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho as minhas neuroses, eu tenho as minhas fixações, eu tenho as minhas rigidezes. E eu preciso me abrir para a palavra para deixar Deus tratar o meu caráter. É por isso que vocês estão aqui. E é por isso que tantas pessoas nos irão acompanhar nesse fim de semana. Porque sozinho ninguém consegue. Quando São Paulo diz que os maridos devem amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela, para lavá-la com a água do batismo, misturada com a palavra. O que ele está nos dizendo é que nós precisamos aprender algo. E esse algo, nós precisamos, durante toda a nossa vida, aprender ouvindo o ensinamento do Espírito Santo através da palavra de Cristo, que vai nos ensinando, dia após dia, dia após dia, a exercer esse ofício redentivo ao lado do próprio cônjuge. Ora, se o casamento traz consigo a cruz, tanto no seu peso quanto na sua salvação, ou seja, eu não preciso mais acusar porque Jesus me salva, mas ao mesmo tempo isso traz para mim o peso que eu devo carregar, de sempre tentar entender e perdoar e compreender as causas, os processos. Isso significa que a cruz produz, num casal cristão, ao longo dos anos, aquilo que o Evangelho chama de felicidade, aquilo que o Evangelho chama de bem-aventurança. Ou seja, nós vamos descobrindo com realismo, com a sabedoria que vem da palavra, que ninguém é feliz, mas que a gente aprende a ser feliz, escutando a palavra de Cristo e colocando em prática o seu processo de cura e de compreensão. Que o sangue de Jesus traga verdadeira cura para você. Não uma cura mágica, mas uma consciência curada, sarada e sanante. Uma consciência que estabelece processos de reconstrução.
processo de compreensão, para que daqui para frente você se coloque, sim, junto com Jesus, e que você se coloque à mesa, e que você não se faça de difícil, que você não se exclua, que você não se feche, não se tranque, que você vá para a mesa da casa, para a mesa do lar, para o encontro, para ser refeito por Cristo, para se colocar com Ele na perspectiva de quem ama, de quem entende e de quem perdoa.